Queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos neste momento do culto em seu lar. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa neste momento estar presente em cada um, em cada vida. Esse é o nosso culto em seu lar, da família central de Praia Grande. Que Deus assim nos abençoe grandemente nesta noite. E vamos aqui iniciar o nosso culto orando a Deus, buscando a sua santa presença sobre cada um. Então eu convido a todos a buscar a presença de Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para Te louvar, para Te adorar, para buscar a Tua face. Também, Senhor, há um propósito nosso de abrir o nosso coração perante Ti, ó Pai, e derramar tudo que há em nós diante do Senhor. Queremos falar das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos anseios, dos problemas que nos cercam, nossos medos, mas também, Pai, queremos falar da vida, da paz, da alegria, da Tua presença. Queremos externar também a nossa gratidão ao Senhor pela vida e pelas bênçãos. As bênçãos do alimento, das provisões, da saúde, das orações respondidas, das bênçãos alcançadas. Oh Deus, muito obrigado porque Tu tem estado conosco a cada momento, tem nos livrado do mal, tem nos trazido, Pai, tantas oportunidades maravilhosas, de maneira, Senhor, que vencemos as ansiedades e os problemas e descansamos em Ti, ó Pai, na certeza da Tua presença conosco, na certeza de que o Senhor responderá às nossas orações, de que nunca estaremos só. Oh Deus, muito obrigado, Pai. E pedimos a Tua bênção neste momento sobre cada irmão que se ligam aqui conosco, aqui no culto em seu lar, que buscam a Tua palavra, que oram também, que buscam a Tua presença através da oração. Visita, Senhor, cada irmão, visita cada amigo, cada pessoa, visita aqueles, ó Deus, que inclusive invoca o Teu nome, busca a Tua presença. Que o Senhor possa trazer a paz sobre os seus corações, as famílias, as pessoas que vivem aí, Senhor, muitas vezes sozinha, longe dos entes queridos. Visita esta pessoa, Deus, com a Tua paz, com a Tua proteção. E seja conosco neste momento. Seja com aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Eu Te peço pelo povo do Líbano, ó Deus, que sofreu essa tragédia tão grande, tão violenta, Pai. Que o Senhor possa visitar os lares, as famílias, também daqueles que perderam seus entes queridos, seus bens, suas propriedades. Ó Deus, visita a nossa nação brasileira, Senhor. Livra a nossa nação do mal, da maldade que impera nesse Brasil. Deus, dê força ao nosso presidente, de maneira, Pai, que a sua vitória seja a nossa vitória como cidadão, como pessoas, como aqueles que buscam a paz, que buscam a prosperidade e o bem de todos. Pedimos também que a Tua unção seja sobre nós, trazendo paz em nosso coração, mas também trazendo a Tua inspiração, para que possamos falar de acordo com a Tua palavra, que possamos trazer instrução necessária, oportuna, para todos aqueles que estão aqui ouvindo a Tua palavra, estão conosco aqui, participando deste culto, que o Senhor possa visitá-los neste momento. Traz a Tua paz, traz a Tua bênção e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Agora, queridos, nós vamos cantar o hino de número 288 do nosso hinário Cantor Cristão.
E esse hino fala perto do Senhor. Então, através desse cântico, nós externamos o desejo de estar mais perto de Deus. Que esse também seja o seu desejo, que seja o nosso desejo, estar perto do Senhor. Amém, queridos? Então vamos cantar Perto do Senhor. É 288 do Inário Cantor Cristão.
Graças a Deus. E nesse momento, irmãos, de certeza, de estar sempre perto do Senhor, nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versos de 5 a 8. Bom? Filipenses 4, de 5 a 8, que diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Lembrando aqui, hoje, sexta-feira, lá em nossa igreja, é um dia exclusivo para a oração. Nós temos o nosso culto de oração e nós sempre buscamos um texto que traz essa referência à oração, à súplica, o falar com Deus, o desenvolver a nossa intimidade com Deus através do estudo da palavra, da leitura da Bíblia, também da oração, da comunhão, do louvor, né? Tudo que venha corroborar com esse momento de comunhão com o Pai, assim nós fazemos nesse culto, chamado culto de oração. Um culto que você tenha a oportunidade de derramar-se perante o Senhor, perante o altar de Deus. E você pode falar tudo para Deus. Você pode fazer tudo. Nós costumamos falar que diante de Deus você pode pedir tudo na oração. Você pode pedir, inclusive, o impossível. E você pode também falar dos seus pecados mais graves, os mais íntimos, mais pessoais. Deus, Ele não vai te condenar por isto, mas Ele vai perdoar, Ele vai te amar, Ele vai fazer com que você seja sempre um vitorioso nas lutas. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu a carta aos Filipenses, ele fala na carta aos Romanos de que nós somos pecadores e que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas que Deus nos perdoa, que o amor de Jesus faz com que nós voltemos para Ele. Então, nós retomamos as nossas intimidades com Deus, né? O nosso momento feliz com Deus, porque Deus nos dá esta condição maravilhosa de estar na sua presença. Tá? Então, queridos, esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: os benefícios da oração. Aqui, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz para os irmãos filipenses que seja a vossa equidade notória diante dos homens, ou seja, seja conhecida as nossas petições, né, as nossas orações, que sejam conhecidas. Nós precisamos
externar aquilo que há em nós, em cada coração, nossa vida. Nós temos muitas coisas, né, e que às vezes não falamos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, nossos pais, às vezes mesmo porque coisa assim tão pessoal, a gente fica até com vergonha de falar. Mas para Deus você não precisa ter vergonha. E quando nós colocamos tudo diante de Deus, nós somos beneficiados com respostas tremendamente maravilhosas. Resposta que nós queremos, que nós buscamos. E isto, amados, é tão bom para nós, porque vivemos dias maus, vivemos dias de grandes anseios, de medo, de incerteza. Não sabemos o que vai acontecer. Cada dia sai uma notícia pior, mais grave, mais amedrontadora. E a gente fala, meu Deus, e agora? É o fim do mundo. Alguns falam, pastor, é o apocalipse. Até eu estava conversando com uma irmã da igreja nessa semana, e eu falei para ela, olha minha irmã, eu não diria que é o apocalipse que está acontecendo, porque existem algumas interpretações do apocalipse de acordo com as escolas que trabalharam com a sua interpretação. Mas eu me prendo muito a um texto da palavra de Deus, do sermão de Jesus, do sermão chamado Sermão Escatológico, que pergunta para ele quando seria a sua volta. E ele fala, olha, nem eu sei, nem os anjos que estão nos céus sabem, mas essa data está reservada para o Pai. Só Deus sabe. Mas aí ele dá, como diz os pernambucanos, ele dá um bizu das coisas que podem acontecer. Aí fala assim, olha, mas antes disso acontecer, haverá guerras, peste. Olha, nós estamos passando por várias pestes aí, peste, fome, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E ele vai descrever uma série de calamidades. E ele fala, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, ou seja, o início do fim. Aí ele dá um bizu do bizu, ou seja, um resumo do resumo. Ele fala assim, mas quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o fim. De acordo com essa expressão do Senhor Jesus em seu sermão escatológico, entendemos que não é apenas o cumprimento do Apocalipse, mas é o cumprimento da palavra de Deus que as coisas estão acontecendo. E nós, queridos, que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos essa consciência e vemos tantas coisas acontecendo à nossa volta, não longe de nós, mas na nossa nação, às vezes na nossa cidade, às vezes na nossa casa. Então, nós já, como diz o povo aí do interior, já colocamos a nossa barba de molho. Olha, as coisas estão acontecendo, vamos ficar esperto. E tanto agora em nossos dias, como nos dias de Jesus, como nos dias dos patriarcas e todo o povo do Antigo Testamento. Aliás, eu costumo falar que a oração sempre foi o segredo da vitória para todo o povo de Deus, em todos os tempos da história da salvação. Com o início do cristianismo, há 2000 anos atrás, a oração continua sendo este segredo na vida do cristão de toda a época do cristianismo. A oração é esse segredo que nos traz a paz, que nos ensina a nos aproximar de Deus, que nos ensina a buscar em Deus um refúgio, uma resposta, que nos ensina a buscar a amizade de Deus, o carinho de Deus,
que nos ajuda a falar com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo de Deus, que Deus nos deu como um aliado para esses momentos de oração, quando não sabemos orar, porque não sabemos, irmãos, por mais eloquentes que somos, por mais que sabemos falar bem, que sabemos ler a palavra, que conhecemos as nossas necessidades e que até sabemos de alguns segredos ou de alguns truques, algumas estratégias, tudo isto é insuficiente. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós porque não sabemos orar, não sabemos nos colocar diante de Deus para apresentar os nossos anseios, os nossos pedidos. Mas nós tentamos, nós buscamos assim falar com Deus e entendemos que a oração é a chave para o avivamento, bem como para obter vitória e ser um cristão feliz e vencedor. Feliz por causa da vitória, porque nós buscamos essa vitória em Cristo. E todas as vezes que nós conquistamos algo, nós ficamos muito alegres. Nós agradecemos a Deus. Tem aqueles que são mais gratos ou têm uma forma mais expansiva de fazer, leva o assunto para a igreja e ali faz um culto de ações de graças. Outros fazem um churrasco em casa, outros fazem uma festa, outros fazem uma promessa e outros fazem questão de pagar as promessas feitas, que é uma forma que nós externamos a nossa alegria, porque Deus ouviu a nossa oração, porque Deus nos respondeu com benignidade, com bondade. Então, amados, o que precisamos fazer? A minha palavra é que você dedique-se, ou que nós dediquemos mais tempo a orar ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e estejamos prontos para ver as maravilhas acontecerem em nossas vidas. Deus vai abrir o seu bom tesouro, abrir os céus a nosso favor e vai derramar bênçãos sem medida sobre nós. Então, queridos, vejamos agora os benefícios da oração para a sua vida. Primeiro, qual o primeiro benefício? Teremos vitórias sobre as nossas ansiedades. Irmãos, vocês não imaginam o quanto isto é importante. É você tentar conhecer você mesmo. É você se autoanalisar. É você conhecer as suas fragilidades. É você saber que precisa de Deus. É você saber que no momento que você entrega a sua vida a Deus, que a paz de Deus, como diz Paulo aos Filipenses, que excede a todo entendimento, ela vai inundar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos. Gente, que coisa maravilhosa! Quando a presença de Deus, ela chega, as trevas se evadem, elas saem, elas não permanecem, porque a presença de Deus é luz, é mais forte que as trevas, e as trevas não prevalecem diante da presença da luz, diante da presença de Deus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, aqui no capítulo 4, os versos 6 a 7, ele diz:
não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Nós temos muitas coisas para resolver, temos muitas coisas que nos perturbam, às vezes até os próprios status quo que nos perturbam. Muitas vezes esses status nos separam do povo, nos deixam distante. Os irmãos não imaginam como é difícil. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo, falo como homem e como líder evangélico, como pastor, como terapeuta, como aquele que lida com o povo que trabalha. Aí vem fala comigo, me chama de pastor, outros me chamam de doutor, outros me chamam de reverendo, outros me chamam de Senhor. Irmãos, isso muitas vezes nos coloca em cima de um pedestal, de um caritó, de alguma coisa que para ser adorado. Eu falo, meu Deus, eu sou tão fraco, tão falho, tão necessitado. E isto, nós mesmos acabamos cobrando de nós esse perfil. E a gente deixa de viver a vida simples, a vida comum de um homem, que seja um homem de Deus, mas de um homem de vida, de um esposo, de um pai, de um filho, de um irmão, de um amigo. Então, há em nosso coração, há em nossa mente essa inquietação, esse anseio. Então ele diz que nós não devemos estar inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e com ação de graças, com alegria, com louvor, cantando alegremente. Ele diz, quando isto é feito com verdade, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ela guardará vossos corações, os vossos pensamentos, sentimentos em Cristo Jesus. Seremos guardados. Que bom saber disto. Que bom que a palavra de Deus vem nesse momento ao nosso encontro como consolo, como conforto, porque somos cobrados pelo cônjuge, cobrados pelos filhos, pelos patrões, pelos empregados, pelos irmãos da igreja, pela sociedade. Somos cobrados. Segundo, o segundo benefício da oração é que somos consolados por Deus. Que coisa maravilhosa! Somos consolados por Deus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, os versos de 3 a 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Existe aqui, irmãos, uma coisa interessante. É o que o Senhor Jesus diz: o que de graça recebeste, de graça também dai, passa para os outros. Você recebe a palavra de Deus, você recebe o Espírito Santo,
Você recebe palavras de consolo. Console também aquele que está perto, já que muitas vezes você não pode ir longe. Faça isto. Deus tem nos dado, nesses últimos dias, a oportunidade de estarmos ministrando através do Facebook, através do YouTube, e para a misericórdia de Deus e para a bênção também, eu digo assim, estamos sendo ouvidos na Irlanda do Norte, na Suíça, na Holanda, em Portugal, vários lugares dos Estados Unidos, vários lugares do Brasil, pelo menos de onde estamos recebendo alguma mensagem, um like. Temos sabido de pessoas que lá estão e que estão também compartilhando com outros brasileiros que estão por lá. Que façamos isto, que possamos compartilhar a palavra de Deus, as consolações neste momento. Então, que ele diz aqui, né, com a mesma consolação que devemos consolar os outros. Terceiro benefício, nós recebemos orientação para tomarmos boas decisões. Nós vivemos tempos difíceis para a escolha, para decidirmos tudo aquilo que nós precisamos. O que é que nós precisamos fazer nesse momento? Nós, como povo de Deus, nós colocamos tudo em oração. Como diz um hino que nós cantamos, o 155 do nosso hinário Cantor Cristão, que diz assim, esqueci, depois eu lembrar eu falo. Mas é interessante porque tudo a Cristo, agora me lembrei, em oração, nós colocamos tudo a Deus em oração. Ele diz que levamos tudo a Deus em oração. Fazemos isso em oração. E Deus nos dará a orientação para sermos bem sucedidos nas decisões que precisamos tomar. E Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, o ser lhe é dado. Tiago 1, verso 5. Então, peçamos a Deus, e Ele nos dará sabedoria para decidirmos. O quarto e último benefício da oração é que nós teremos o perdão dos pecados e a cura para a nação, para o povo de modo geral. Isso é algo tremendamente maravilhoso. O que Deus falou para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus! Então nós descobrimos aqui, irmãos, quando nós oramos, nós temos vários benefícios. Nós teremos vitória sobre as nossas ansiedades, nós somos consolados por Deus, recebemos orientação para tomarmos boas decisões e também recebemos perdão dos pecados, pois eles nos impedem de recebermos as bênçãos de Deus. Então, Senhor, vem e perdoa os pecados e abre o seu bom tesouro, os céus, e derrama as suas bênçãos sobre nós. A nossa terra será curada, o nosso povo será liberto, a nossa nação será liberta da corrupção, da maldade que tem imperado nessa nação. Enfim, seremos abençoados e seremos também abençoadores. E concluindo aqui a nossa palavra, eu digo para você algo que você vai concordar comigo.
é que haverá alegria todas as vezes quando as nossas orações são respondidas. Ore a Deus. E você vai confirmar comigo depois que toda vez que nós oramos, que Deus responde, haverá uma alegria, um contentamento em nossos corações. E veja que lá em 1 Reis 9:3, o autor de Reis diz assim: e o Senhor lhe disse para mim e diz para você: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Assim, amados, nós finalizaremos aqui a nossa ministração de acordo com Tiago 5,16. Que com essa palavra do apóstolo Tiago, que ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então se santifique diante de Deus, e Deus estará nos justificando. E uma vez justificados diante de Deus, Deus nos dará respostas tremendamente maravilhosas através da oração, e veremos maravilhas acontecerem em nosso lar, em nossa empresa, em nossa igreja, em nossa nação. E nós nos alegraremos. E que Deus nos abençoe nesta noite, e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua mente, o seu coração e as suas emoções, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom saber que quando nós oramos, nós somos beneficiados, porque o Teu Santo Espírito estará conosco e intercederá por nós, e levará as nossas orações diante do altar do incenso, e ali chegará com um cheiro suave ao Senhor, e que o Senhor se agradará e dará resposta a nós, as nossas indagações, as nossas orações, aos nossos anseios, aos nossos medos, e trará paz em nossa mente, em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja e em nossa nação e no mundo. Como diz um cântico que diz: haja paz na terra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, porque você esteve conosco aqui ouvindo a palavra, orando conosco, cantando conosco, e que tenhamos um final de semana na bênção de Deus. Domingo às 20 horas teremos o nosso culto dirigido, não daqui do nosso escritório, mas lá do templo nosso, lá da nossa igreja da Rua Espírito Santo. A nossa igreja ainda não está aberta para o público, mas logo mais, em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus. E, enquanto isto, divulga o nosso trabalho. Compartilha as nossas ministrações para surdos, né, a comunidade de surdos, a irmã Dalva, a irmã Rose, com o ministério que tem em nossa igreja chamado Evangelibras. Elas estão transmitindo aos cultos de domingo para a comunidade surda. Então, transmita. Nós, terminando aqui, a gente vai estar também disponibilizando a nossa ministração no YouTube, e o irmão entra lá no YouTube, digita lá Pastor Reinan, quando aparecer o meu retratinho lá, dá um toquezinho em cima, e ali você terá todas as nossas ministrações.
E também você se inscreve em nosso canal, deixa um comentário, dá um like ali, aciona o sininho. Isso vai ser muito bom para que nós possamos ganhar também a credibilidade de outros que passarem por ali e ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui fica, nesse momento, o meu aperto de mão, o meu beijo para você e o meu abraço bem apertado e carinhoso para você. Amém? A pastora vai dar aqui a sua saudação também. Beijinho para todos e uma noite muito abençoada. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala comigo. Que o Senhor, que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até domingo às 20 horas, em nome de Jesus.